Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical. Você está na classe Tudo em Família. Eu me chamo Eliezer Bember, juntamente com o pastor Guilherme, pastor Adilson e pastor Roberto, nos dividimos esse tempo em ministrar a vida de vocês. Hoje nós vamos tratar da lição número 6, da revista Didaquê, lição que fala sobre a família de Jó. Mas antes disso, gostaria de conversar com vocês e fazer uma pergunta. Algumas perguntas. Como é que você está? Como você está? Como é que está o relacionamento com a tua esposa? Como é que está o relacionamento com teus filhos? E a intimidade entre o marido e a esposa, melhorou? Piorou? Não precisa responder. Todos nós estamos nos adaptando. Também vai aqui os meus sentimentos. Aqueles que nessa classe já perderam alguns entes queridos. Que Deus console o seu coração. Saiba que a nossa igreja, os pastores e professores, têm colocado os seus joelhos sobre as nossas vidas. Eu espero que o Senhor possa confortar nossos corações. Aqueles também que a crise atingiu de forma financeira, emocional ou mesmo a saúde. Confiamos no Senhor. Jó é exemplo para isso. Hoje nós vamos, antes de começar a aula, escutar um louvor, como se estivéssemos na nossa classe. Conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, eu sei o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e paz. Me alegra em tua vontade mais e mais. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida, Jesus. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabes, de ti dependo e conto com teu amor. Teu amor, sendo, pois, teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. que glória é tua vida em minha vida. Jesus, Me alegro em tua vida em minha vida.
louvor? Como fala nosso coração? Impossível falar de Jó, de exemplo de figura masculina, de exemplo de figura de pai, de que conseguiu trazer harmonia no meio da crise, conviver com situações difíceis e ser exemplo para os filhos. Impossível não falar de Jó e não lembrar que existem coisas que acontecem que fogem totalmente do nosso controle. É possível coisas ruins acontecerem com pessoas boas? Pergunto novamente. É possível coisas ruins acontecerem com pessoas boas? Eu tenho me debruçado alguns dias a respeito de uma palavra, ou de algumas palavras de Jó. A Bíblia narra lá em Jó, capítulo 1, versículo 1, que na terra de Uz existia um homem chamado Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, e que se desviava do mal. E que se desviava do mal. Isso me salta aos olhos. Vivemos hoje uma sociedade em que tudo é oferecido. Você deve estar na sua casa, tendo acesso a vários vídeos, conteúdos da internet. E o que de fato tem enchido o seu coração? São os noticiários políticos? São os noticiários econômicos? O que é que tem colocado no teu coração? Você tem conseguido separar um tempo para orar, para observar a palavra de Deus? Nós olhamos os filósofos e os teólogos debatendo, nesse momento, olhando para a vida de Jó, sobre a bondade, sobre todos de Deus, ou o poder de Deus sobre todos. Existe um questionamento, existe um embate. Por que é que coisas ruins acontecem para pessoas boas, ou para os inocentes, ou para aqueles que não têm culpa? Não podemos olhar para Jó somente como um exemplo de figura masculina, mas de um exemplo de figura masculina de como conseguir passar por situações difíceis, de perdas, mas se manter fiel a Deus. Um dos maiores problemas da família é a dificuldade de relacionamento entre pais e filhos. Para que se cumprisse a palavra de Deus, lá em Mateus 10, 21, diz assim: o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai ao seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Nós sabemos que isso hoje acontece. Faz parte do noticiário brasileiro e do mundo. Coisas que acontecem entre irmãos, pais e filhos. Filhos contra os pais. Jó é um modelo e ele nos ensina como nós devemos viver em harmonia, de forma bem ajustada. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 1, 7, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Jó foi um exemplo para os seus filhos e exemplo para nós pais. Jó exerceu sabedoria para liderar o seu lar e manteve o cuidado espiritual dos seus filhos. Não é fácil cuidar dos filhos, principalmente em momentos de dificuldade. Jó, no capítulo 1, narra que os seus filhos costumavam dar banquetes. Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. E esses filhos, eles faziam banquetes de tempo em tempo e convidavam as filhas. E de vez em quando um ia para a casa do outro. Mostra o quê? A harmonia que existia no lar. Mas Jó tinha um entendimento. Ele ia lá e sacrificava a Deus depois do período de festa. Ele acordava na madrugada, preparava o holocausto por cada um dos filhos e orava e falava assim: será que lá nos pensamentos os meus filhos podem ter pecado contra Deus? Jó é um exemplo de quem intercede pelos filhos. Nós sabemos também que a Bíblia narra-nos uma história a respeito da família de Davi. Davi, ele teve uma luta muito grande, e quando estava voltando para Siclag, ele encontrou a sua família, sua esposa e a cidade arrasada. E isso está descrito lá em 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 a 20. Então eu imagino que
Imagina você chegando do trabalho, ou imagina você chegando aí de uma viagem de trabalho, de negócios, e você chegar e encontrar a sua casa arrasada. Os seus filhos e sua esposa tirados de lá. Às vezes fisicamente. Já aconteceu. Já acompanhamos casos a respeito disso. Mas interessante que 1 Samuel começa a narrar a angústia de um homem que perdeu a família. E eu não sei se você tem essa consciência, meu irmão. Mas eu já passei por isso em casa. Sabe como? Às vezes, quando no campo das ideias ou no campo da negociação, a gente percebe nossos filhos distantes. Com um outro sentimento, parece que tem uma outra pessoa dentro dele. Ou muitas vezes acontece algum problema com a esposa, e a esposa não está lá. Mas o que narra a Bíblia lá em 1 Samuel é o seguinte: quando Davi chegou a Siclag e viu o que tinha acontecido, ele começou a ser questionado. Duvidaram dele, quiseram apedrejar, por quê? Foram na guerra, mas não protegeram a casa. E a Bíblia fala muito bem disso, né? O que adianta a gente conquistar o mundo e perder a nossa casa? O que adianta a gente conseguir prover, ser a pessoa e não conseguir sermos para nossos filhos e para nossa esposa? A Bíblia narra lá em 1 Samuel também que Davi sai de lá e vai em luta dos seus filhos. Mas é engraçado que há um momento que ele para ouvir, deixa de ouvir as críticas e olha e fala: vou colocar a estola sacerdotal. Quer dizer, as mãos estavam cheias de sangue, ele passa por um ritual de purificação, ele entra na presença de Deus através da estola sacerdotal, ele busca a Deus e consulta ao Senhor e fala: Senhor, eu vou atrás dos meus filhos, da minha esposa, eu vou alcançar a vitória. E o Senhor responde: vai, você vai conseguir. Usamos isso como base para lutar para nossos filhos e com nossa família. Eu não sei qual é a luta que você tem passado na sua casa. Talvez fisicamente teu filho já não está mais em casa. Talvez fisicamente tua esposa não está em casa. O seu marido não está em casa. Davi e Jó são figuras de pessoas que lutaram, que intercederam em oração, buscando aos seus filhos. Não é fácil construir um ambiente saudável, não é verdade? Não é fácil. Eu tenho uma promessa bíblica para te dar nessa manhã. Lá em Malaquias 4, no versículo 6, diz assim: Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos, e o coração dos filhos para os pais. Isso é uma promessa para nós, meu irmão. Isso é uma promessa para a sua vida, isso é uma promessa para a minha vida. Esse tempo de quarentena, esse tempo de que a gente está fazendo esses ajustes, até porque quem me conhece sabe muito bem que em nenhum momento eu gosto de tirar uma foto. Para aqueles que são da minha família ou daqueles que são em volta de mim sabem que eu tenho dificuldade de lidar com foto e com vídeo. Mas a igreja teve que se adaptar, de se colocar remotamente os cultos. Agora, para as famílias, é o confinamento, é ficar junto, é estar o tempo todo sendo incomodado ou mudado, ou amando, ou fazendo coisas que talvez sejam diferentes. Eu tive muitas experiências na minha casa engraçadas, né? A primeira delas foi levar o meu filho mais velho, Miguel, para o meu trabalho. E, de alguma maneira, lapidar o caráter profissional na vida dele. E eu encontrei ali um menino com muita resiliência, né? Ele veio de um meio esportivo de alta performance, onde a vida dele foi extremamente atacada, atingida, e eu percebi nele um menino muito focado na vida. Então, foi um tempo muito bom de ficar com o Miguel. Mas eu também tive grandes oportunidades de ficar com o meu filho mais novo, o Pedro. E uma delas é muito engraçada. Eu estava deitado, vendo algumas coisas, algumas mensagens, respondendo um e-mail, e a Raquel, professora de produção textual, e incomoda muito ela ver o Pedro com dificuldade sobre a alfabetização dele. E eu deitado escutando ela falando lá, C com O, C com A, K,
né? E aí, M com A, Ma. E de vez em quando ele é um P com O, Jô. E ela, não é Jô, é Co, é Pô. E foi muito engraçado nisso. Aí no outro dia, eu estava vendo um vídeo sobre alfabetização para tentar ajudar. E eu peguei um vídeo, uma brincadeira que fizeram, talvez você já deva ter visto isso, é muito engraçado, né? O pai pega uma embalagem de alguma coisa que é muito famosa para nós e falou, vou alfabetizar o meu filho. E aí ele começa, filho, lê comigo, C com O, Co, G com A, Gá, T com E, T. Aí ele fala para ler. Aí o menino fala, pasta de dente. Muito engraçado isso. Quem não viu isso pode ver. Para alfabetizar o filho, fala, beleza. Mas a Raquel ficou doida, maluca comigo. Ela falou, Eliezer, eu estou ensinando o menino a ler e escrever e você me faz uma dessa. Bom, engraçado demais. Ver o sorriso do Pedrinho, para mim, é impagável. Mas também é impagável o tempo que ele suga da gente. E talvez você, pai, você, mãe, tenha percebido que assim como Jó, né, teve um olhar para os filhos. Ele se debruçou, preocupado com a vida espiritual deles. Jó, capítulo 1, versículo 4. Ele ia lá, ele orava, ele fazia, e era costume dos irmãos se reunirem, e eles estavam lá comendo e bebendo, mas Jó estava vendo. Jó estava olhando os seus filhos. E interessante isso, né? Interessante. Porque hoje a gente percebe que os pais entregam tablet, entregam o celular, entregam as coisas e deixa para lá. Em casa algumas coisas regrediram. Por exemplo, o Pedrinho, ele estava quase dormindo a noite toda na cama dele. Agora voltou tudo, gente. Dá 2 da manhã, você escuta os pezinhos pulando para a cama. Regrediu. O tempo que a gente falava assim, olha, 1 hora no celular, meia hora só jogando. Agora, gente, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa com o tempo que a gente tem. Podemos pegar nossos filhos, e olhar para eles. Saber o que está acontecendo de fato com eles. O que eles pensam? Olha que grande oportunidade. Né? O Miguel, ele entrou na faculdade de Direito e ele vem com uns conceitos sobre o direito. É engraçado você ver o teu filho amadurecer, endutecer, olhar e falar, é isso, pai, é sobre isso que eu estou falando, é isso que eu penso. Tempo com os filhos. Uma outra coisa que é importante para ter harmonia no lar é ter a disposição para perdoar. O autor dessa lição ele coloca um texto muito forte quando narra a história da vida de José, lá em Gênesis 45, 14 e 15. Né? Mas Gênesis 45 é o final da história. Nós sabemos que José passou um grande problema com a família. Está aí outro homem. Voltando para a pergunta que nós começamos, é possível coisas ruins acontecerem com pessoas boas? José foi preso no Egito, foi lançado pelos seus irmãos, injustamente. Mas Deus tem o seu propósito. Mas José não guardou a mágoa, não guardou no coração as coisas ruins que aconteceram. Não era isso que marcou. José, no capítulo 45, verso 14, verso 15, diz: então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim, e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois que seus irmãos conseguiram conversar com ele. Meus irmãos, é exatamente isso. Ter disponibilidade de perdão. Que o perdão possa fazer parte das atividades que você tem nessa quarentena. Uma outra coisa que é importante nós lembrarmos. O que está escrito lá em 1 Coríntios 12, versículo 19 e 20. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Devemos, como pais, respeitar as diferenças. E eu digo isso sobre a figura masculina. É melhor nós termos muita atenção com o tempo que nós dedicamos aos nossos filhos. É muito importante você entender que você deve debruçar sobre eles tempo e igualdade de igual maneira, sempre,
tempo, constantemente. Fez uma coisa com um, faça com o outro. Abriu uma concessão para um, abra com o outro. Não faça diferença. Não crie essa dificuldade. São diferentes. Olha que engraçado. Dentre esses dias da quarentena, algumas foram regadas com lágrimas. Às vezes minha, às vezes da Raquel. E a gente, os 4 na mesa, falando sobre um assunto, às vezes sobre alguma perda, sobre alguma coisa. O Pedro, em momento algum, ele ouve o que a gente está falando, ou presta atenção, mas ele viu que tem uma lágrima, ele já sai correndo no banheiro e fala, tô isso aqui, seque suas lágrimas. Por que você está chorando? O Miguel, ele olha calado para nós, mas eu tenho certeza que no coração dele ele fica pensando, o que é que eu posso fazer? O que é que está no meu alcance para ajudar o meu pai e a minha mãe? Disposição para perdoar. Respeitar as diferenças. Isso faz com que a nossa família pode caminhar em harmonia. O relacionamento saudável entre pais e filhos. Nós vamos colocar aqui, o autor da nossa lição coloca 2 contrastes. Um já citado, que é a vida de Jó, que aquele que se preocupa em estar ouvindo, vendo aquilo que o pai faz, o que o filho faz, aquilo que a filha faz, aquilo que a esposa está interessada, né? Jó é aquele que vai e se sacrifica, olha pelo filho, acorda na madrugada. E o contraste é a vida de Eli. Ele era um sacerdote. E ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E era sabido, né? Isso está narrado lá em 1 Samuel, capítulo 2, o verso 22 a 24. Mas a história é longa ali. Você pode pegar nesse domingo, abrir a tua Bíblia lá em 1 Samuel e começar a ler essa história de um pai omisso. A sociedade falava, olha, os seus filhos não são bons. Os seus filhos, eles roubam. Eles se deitam com mulheres. E Eli ouvia tudo aquilo e falava, tudo bem. Deixa para lá. Meu irmão, minha irmã, você que é mãe, você que está aí acompanhando o seu filho, a sua filha, o que é que está faltando para você poder olhar para a sua filha, para o seu filho, começar a perceber as coisas que estão erradas e falar, opa, chega, isso não dá. Nós podemos fazer isso de algumas maneiras, sabe como? Dando exemplo. Uma coisa que me chama muita atenção e marcou minha vida. Em casa nós éramos 4. 4 irmãos. E os 4 são diferentes. E minha mãe, quando via algum filho com alguma dificuldade, com algum problema, ela intercedia à noite na cama por ele. Ora com meu irmão, ora com a minha irmã. Mas muitas vezes eu acordava à noite, vendo minha mãe de joelhos, em lágrimas, sobre a vida do meu irmão. Houve um tempo que meu irmão ficou um pouco fora da igreja. E ela se debruçou e lutou pela vida dele. Fez como Davi, enxergou a perda, mas trouxe de volta o filho para casa. E como é que essa batalha foi vencida? Na oração, no joelho. Eli não. Eli era o sacerdote, era o responsável de levar o sacrifício ao Senhor. Ele era a ligação. Eu quero dizer para você, homem, que é sua responsabilidade criar um ambiente para que seu filho e a sua filha e a sua esposa busquem ao Senhor. É na nossa mão que o Senhor vai cobrar. É na nossa mão que o Senhor vai cobrar. Pais e filhos precisam manter um relacionamento saudável, marcado por proximidade, confiança e respeito. E a pergunta que eu faço é, talvez nesse ponto da lição você está falando, Eliezer, tudo isso que você está falando é muito bonito, tudo isso é muito legal, essa é a sua experiência, mas você não tem noção de como foi o meu pai, de como foi a minha mãe, de como foi a minha criação, e eu não tenho nada disso na minha casa. Aliás, eu nunca tive. Eu não sei o que é ter um pai bom ou um pai sem o álcool. Eu não sei o que é ter uma mãe fiel. Eu vivi sempre na briga, eu cresci na discussão. Então, eu não consigo quebrar essa corrente do mal. Eu falo para você, Malaquias 4:6. Você deve buscar o Senhor, porque nós temos uma promessa, que Deus fará com que o coração dos filhos se convertam aos pais e dos pais ao filho. É possível. É possível. É possível acontecer as coisas na sua vida, meu irmão.
O exercício do pastoreio pelo homem precisa ter algumas atitudes. E aí eu gostaria que você pensasse na sua casa. O que é que você tem feito de diferente? A minha esposa, ela se dobra entre trabalhar muito, porque o que ela tem feito é muito desgastante, mas também em ser uma boa esposa, uma boa mãe, né? Você, homem, nesse tempo de quarentena, tem se preocupado com o teu trabalho, com as discussões do ambiente corporativo, mas não esqueça, você é o exemplo. As crianças, elas vão olhar para nós, pais, de saber como nós vamos lidar com essas dificuldades. Como é que a gente vai lidar com os problemas? O que é que vai marcar essa quarentena na sua casa? A Bíblia fala para a gente ter posição, guardar momentos, separar tempo para buscar a Deus. E isso requer tempo e disciplina. Então você precisa ser atuante na vida espiritual da sua família. E principalmente, manter a serenidade e a fé durante as crises. Depois de todos esses dias em casa, talvez os exemplos devam ter escapado das mãos por causa de atitudes que aconteceram. Mas Deus é um Deus de oportunidades. E uma referência que me chama muita atenção no livro de Jó, no capítulo 23, versículo 10, é quando ele começa a conversar com seus amigos e ele fala assim: mas Deus sabe o meu caminho. Se ele me pesasse e me purificasse, eu sairia como ouro. Isso é alguém que tem muita confiança no que faz e no que pensa. Por isso eu gostaria de deixar com vocês também, lá no capítulo 42, esse texto que fala muito no meu coração. O autor propõe uma aplicação. Ele propõe que nós devemos dedicar tempo de qualidade para a família, se possível, individualmente. O que quer dizer isso? Você tem 2 filhos. Você deve olhar para cada um deles com tempo igual. Olhar para sua esposa, olhar para o seu marido e dedicar tempo e saber o que de fato está acontecendo. Orar, sem dúvida. Orar pelo nosso Brasil, pelo mundo, por cada membro da nossa igreja, pelos pastores, pela liderança, para que Deus possa dar sabedoria, para que a gente possa conduzir a nossa vida, para que a gente possa ter uma experiência com o Senhor. Assumir o compromisso de interceder pelos filhos, para aquilo que eles estão recebendo agora de conteúdo. O que nós podemos fazer para ajudar na alfabetização dos nossos filhos, na construção espiritual, na construção emocional da vida deles. Ser exemplo. Meu irmão, não adianta você falar que vamos emagrecer, vamos fazer regime e comer uma pizza de chocolate todo dia. Agir com concordância com o que você fala. Não adianta você falar, vamos buscar a Deus, vamos orar, e no momento de qualquer você vai e perde a cabeça com qualquer coisa aí que acontece na sua casa. E uma dica interessante, que sempre o autor está colocando, é fazer o culto doméstico. Isso é muito importante, isso vai marcar demais a vida dos teus filhos. Que cada um fale um versículo, que tenha uma canção simples, e um momento da palavra da meditação dirigido pela sua esposa, dirigido por você, dirigido pelos seus filhos. Sabe aquele negócio? Deixa eu ser Jesus, deixa eu ser Jesus, deixa eu contar a história, estimular esse ambiente. Vou deixar um texto para vocês que fala muito ao meu coração. Está lá no Jó capítulo 42, verso 1, que diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pensei que tudo podes. Deus é o Senhor da nossa história. É Ele que está no controle. Se você não tiver essa âncora na fé, de saber que o Senhor está com você, porque nós não abordamos esse assunto, mas cabe muito bem falar. Você sabe que quando Jó estava na terra com seus filhos e tudo estava bem, a decisão de ser atingido pela crise partiu do Senhor. Por quê? No capítulo 2 diz que Jó estava na terra e Deus resolveu fazer uma reunião com os anjos. E Satanás acompanhou os anjos.
E Deus pergunta para Satanás: onde você estava, Satanás? E Satanás responde: eu estava de cirandar a terra. E aí Deus olha para Satanás e fala: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente, que se desvia do mal. Satanás fala: ele é assim porque o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Se você permitir que eu toque nele, ele não vai ser assim. Deus permite. Não uma vez, não, e a segunda vez. No final das contas, em última instância, quando Jó, caso fosse reclamar com Deus, Deus poderia falar assim: ah, mas isso quem fez foi Satanás. Não, não. Com a permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó. O que isso quer dizer? Nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Os olhos do Senhor estão passando sobre nós. E Jó responde muito bem a Deus: eu sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos é frustrado. E no versículo 3 e versículo 4, ele fala: quem é aquele que discerne? Quem é que tem o conhecimento? Coisas mais valiosas para mim, coisas que eu não entendo. Jó entende a sua limitação. Eu já entendi as minhas. Eu já entendi as minhas carências e as minhas dificuldades de enxergar as coisas que a minha esposa precisa, as coisas que os meus filhos precisam. Diante da crise, quando você acha que a crise ainda é não ter internet em casa, isso é crise? É crise ficar se comparando: ah, o irmãozinho da igreja, fulano conseguiu passar. Ou então, durante a crise, conviver com a culpa: ah, se eu não tivesse feito esse caminho, ah, se eu tivesse feito aquilo. Caímos no campo da hipótese. Reconhecemos a nossa limitação. Jó fez isso. Jó reconheceu a sua limitação. Mas o mais legal dessa história é quando ele coloca assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus é um Deus que vê e se deixa se ver. Deus é um Deus que nos deixa enxergar a sua glória e a sua manifestação. Talvez você está aí, nesse domingo, esperando o que vai acontecer na segunda-feira, quando é que vai acabar tudo isso. Talvez você está esperando um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa. E a minha sugestão para você é que você possa confiar no Deus que não mudou e não vai mudar. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele é o Senhor da nossa história. A nossa âncora está em Jesus. Nossa âncora está no Senhor Jesus. E você, como homem, você, líder da sua casa, deve separar esse tempo e buscar o Senhor. Eu separei uma música para que você possa ter um sorriso nessa manhã, nesse domingo, sabendo que você pode contar com cada professor dessa classe. Se você estiver passando uma dificuldade, saiba que você tem em nós, além do irmão, um amigo no meio da dificuldade. Que você tenha uma boa semana, que seja um tempo de bênção na sua vida esse tempo. E se você puder, acompanhe as aulas anteriores. A aula do pastor Guilherme foi sensacional. Deus te abençoe, uma boa semana. Yes, it is. You got a friend in me, Yep. By Claire and Dad. by Claire and Dad. You got a friend in me. You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Girl, you got a friend in me. The second verse. I'm doing the second verse. You got friends in me. You got friends in me. You got troubles. I got them too.
folks might be a little bit smarter than I am, bigger and stronger too. But none of them will ever love you the way I do. It's just me and you, girl. And as the years go by, Our friendship will never die. You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me. You got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Good singing.